E aí, gente, boa noite! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estou aqui esperando vocês entrarem para a gente ter uma super aula live. Vamos dizer que hoje eu preparei uma mega de uma aula, então você não pode ficar de fora. Já vem para cá, vem dar uma boa noite aqui para mim, vem me acompanhar. A Van acabou de entrar, a Ruth também. Lindas! Aê, gente, vamos entrando. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos mandando aí pelo menos uns 3 aviõezinhos para avisar outras pessoas que a gente está aqui já ao vivo e a cores. Saudade, Van, muito bom, obrigada por você estar aqui. Ruth também, minha mãe. Me ajude aí divulgando um pouquinho nesse aviãozinho do Instagram, para que possa chegar. Ruth, saudade de você, obrigada por você estar aqui na live. Aproveitem aí que não sei o que vocês estão fazendo nessa sexta-feira, mas eu tenho certeza que essa live foi preparada para chegar ao seu coração também. Me preparei aí com uma aula live, vamos dizer assim. Então, me ajude a compartilhar um pouquinho aí desses nossos aviõezinhos, para que possa chegar para outras pessoas. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas que estão conectadas. Que legal, gente. Obrigada por vocês estarem aqui me apoiando. Vamos ver se eu chamo mais algumas pessoas. Obrigada ao Gabriel. Gabriel, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, Gabriel. Live super especial hoje, hein? Fica aqui comigo. Chama aí mais algumas pessoas e bora lá fazer parte dessa live. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade e de uma forma em que eu vou trazer um pouco de fé e de ciência. Como vocês sabem que eu gosto de trazer esses dois aspectos para os estudos, né? E como é que a gente usa isso, como a gente aplica na vida a mudança de mentalidade. Hoje a gente tem ouvido falar tanto sobre mudança de mentalidade, através de livros, através de palestras, através de imersões, enfim. Quem vai fazer imersão comigo no dia 30 de abril vai ter algo bem especial, porque a gente vai aprofundar sobre mudança de mentalidade. Mas hoje eu tô fazendo um esquenta mesmo, para que vocês possam entender um pouco mais sobre mudança de mentalidade e como a gente coloca isso na prática. Então, bora lá, gente? Compartilhou aí, me ajuda aí mandando uns três aviõezinhos aí para algumas pessoas, que isso vai repercutir no coração de muitas pessoas, eu tenho certeza. E bora lá, que o Instagram tá meio instável aqui, teve uma hora que eu acabei entrando e depois saiu. E vamos lá, deixa eu só dar um oi aqui para ver se tá normal. Vocês estão me escutando bem? Me diz aí, me dá uma boa noite, só para eu saber que vocês estão me escutando bem. Então, bora lá, gente. Deixa eu tirar esse som aqui de fundo para não me atrapalhar. E vamos que vamos, porque hoje tem muita coisa. Aí, a Sandra entrou. Que legal, Sandra. Bem-vinda. Obrigada pela tua presença também. Muito bom estar aqui com você. Gente, hoje nós vamos... Aí o Gabi também já me mandou, boa noite. Obrigada, Gabrielzinho, tá sempre aqui comigo. Então, hoje nós vamos falar como renovar a nossa mente e tudo começa com a gente, né? Se você deseja um novo, se você deseja algo de evolução, e o nosso cérebro, como eu já falei na live, se eu não me engano, de segunda-feira, que eu fiz segunda, eu já tô perdida tantas coisas que a gente tá fazendo, mas acho que na segunda eu falei sobre mudança de mentalidade, começa a partir da gente, de como a gente começa essa mudança, é o que eu vou explicar hoje, né? Então, nada vai mudar se a gente não mudar a nossa mentalidade. Mas como começar a mudar? Primeiramente, eu quero que vocês conversem um pouco comigo aqui também, quando vocês concordarem com alguma coisa que eu falo, escrevam aí, me ajudem a não ficar aqui falando sozinha e saber que vocês estão aí do outro lado prestando atenção no que eu tô falando, tá bom? Me ajudem aí, gente.
Então, como é que a gente renova a nossa mente? Vamos começar com uma pergunta por que a gente precisa ficar o tempo todo renovando a nossa mente? Por que está se falando tanto sobre isso? Pensa na sua mente e no seu corpo como se ela fosse uma casa, tá? Coloca aí, nosso cérebro adora mudar e trazer isso em forma de imagem, então vem comigo. Pensa aí que nossa mente, o nosso corpo é uma casa. Já pensou? O corpo, fala na palavra de Deus que o corpo é a morada do Espírito Santo. Então, perceba como é importante a gente pensar na nossa mente e no nosso corpo como uma casa, como uma morada. Ó, o Gabriel tá aqui, ó, pode deixar. Aí, Gabriel, participa comigo aqui. Então, o corpo e a nossa mente faz parte do mesmo sistema, né? Ele faz parte, então ele é a nossa habitação, né? Então, se aqui é uma habitação, perceba que é importante a gente cuidar da nossa mente e do nosso corpo. A gente pode fazer várias coisas, não é verdade? Quando a gente quer fazer uma melhoria. E quando a gente quer fazer uma melhoria na nossa mente e no nosso corpo, a gente pode pensar, por exemplo, em vitalidade, né? Em ter um corpo mais com vitalidade, com mais saúde, com mais disposição. Da mesma forma que a gente pensa numa casa, quando a gente quer reformar, né? Reformar por quê? A casa é um lugar de moradia física, certo? A gente toca, a gente pinta, a gente limpa. E a morada existencial, onde está? Na nossa mente e no nosso corpo. Essa é uma morada existencial. A morada física é aquela que eu toco, né? Aquela que eu, por exemplo, a casa onde eu faço uma reforma numa sala, onde eu faço uma reforma de uma fachada. Mas aí, responde aí, quantos anos você tem? Eu tenho 43 anos. Então, imagina você morando num lugar, por exemplo, o meu, com 43 anos, sem fazer uma limpeza, sem fazer uma faxina, sem fazer uma reforma. E perceba que a gente, por exemplo, quando a gente passa batom, quando a gente passa um reboco aqui na cara, a gente está nada mais do que fazendo uma restauração, uma reforma, né? E é externo. Só que o que a gente precisa lembrar é que a gente tem uma morada existencial dentro de nós, que é a nossa mente, certo? Então, como é que ficaria se a gente não fizesse reformas e restaurações daqui de dentro? Já que a gente muitas vezes fica preocupado em fazer a reforma da casa, do quarto, do quintal, não é mesmo? Vamos imaginar aí num túnel do tempo, tá? Você já deve ter ido em algum lugar, escreva aqui para mim se você já foi em algum lugar onde você visitou ou que você foi atendida ou atendido. Oi, Auri, bem-vinda! Fica aqui comigo, nós estamos falando de mudança de mentalidade, tá? Então, imagina num túnel do tempo que talvez você já tenha ido para algum lugar onde você fala, nossa, aqui é muito antigo, nossa, esse lugar aqui tá defasado, não muda, parou no tempo, né? Talvez você já tenha sido atendido ou atendida por algum profissional que não renovou, por exemplo, o espaço físico dele de trabalho. E olha que engraçado, né? Na hora que eu estava aqui estudando para trazer esse conteúdo para vocês, como eu falei para vocês, fica comigo que aqui é uma aula live. Eu lembrei de um lugar, minha irmã, se ela estiver aqui na live, ela vai lembrar. Minha mãe está aqui na live, vai lembrar. De um pediatra, de um consultório de um pediatra, que fica ali no Pacaembu. O ambiente desse consultório do pediatra, gente, parece que o cara parou no tempo. Sabe aquelas televisões de fundo grandão ainda? As poltronas, sabe? Tudo muito arcaico, aquela coisa antiga. E aí, quando eu entrei, eu juro pra vocês, eu falei assim, meu Deus. Centro de São Paulo, muitos lugares bem ruins. Exatamente, Van. Não sei se vocês já entraram em algum consultório, algum lugar que vocês foram participar de algum atendimento, alguma coisa. Eu, particularmente, entrei nesse ambiente, né? Que era o consultório pediátrico. Mas o que vem na nossa cabeça? O que a gente associa
quando você entra num lugar desse, onde tem um profissional que você vai passar, nesse caso era o pediatra, que eu tava levando a Gabi, na hora, o que veio na minha cabeça? O que viria na sua cabeça? Na minha cabeça, veio que o médico tava super desatualizado, né? Eu falei, meu Deus, como é que ele vai cuidar da minha filha? E aí você começa a associar ambiente antigo, defasado, sem cuidado na minha cabeça, né? Mas era limpinho, lugar limpo, não tinha nada de sujeira, nada, mas era um lugar antigo, né? Com coisas antigas, com móveis antigos, até as revistas eram antigas. Oi, Ale, bem-vinda! E aí, a gente tá falando sobre mudança de mentalidade, ok? E vem aqui com a gente que tá super legal, aqui uma aula live. E aí, nessa hora, quando eu associei, eu fiquei assim, olha, eu vou tirar isso da minha cabeça porque eu recebi uma boa indicação da pediatra, então eu não vou me deixar influenciar pelo ambiente antigo que eu tava fazendo parte. Então, bora lá. Fiquei na minha, falei, vou conhecer esse pediatra e graças a Deus, pediatra super bem conceituado, muito atualizado, mas o ambiente profissional dele não era atualizado. Então, consegue perceber que a nossa mentalidade sempre está em busca de uma melhoria? A gente quer ver algo melhor, a gente quer ver algo mais avançado. A minha mãe falou, ela passa num consultório no Itaim também bem antigo, tá vendo? Mas o profissional é bom, né, mãe? Então, se você não for renovando, tirando o que não precisa mais, incluindo o que precisa, vai ficando desgastado, desatualizado. Faz sentido isso para vocês? Pensarem um pouco nisso? Como a gente também precisa renovar a nossa casa interna, que é a nossa mente e o nosso corpo. Então, vamos lá. Eu nasci em 1978. Que ano vocês nasceram? Bota aí pra mim. Eu não vou fazer conta, porque eu sou lerda pra fazer conta, né? Oi, Rê! Seja bem-vinda, Rê, minha querida! Estamos falando de mudança de mentalidade. Rê, fica aqui comigo. Então, eu nasci, né, em 1978. E esta casa aqui que vocês estão vendo, né? A gente vai recebendo muitas coisas. Então, imagina que nós somos uma casa super nova na hora que a gente nasce. E aí, a gente vai recebendo. A Van nasceu em 86. Top, amo esse assunto. Aí, Rê, a Ruth em 82. Beleza, ó, tão bonitinhos, hein? Gente, 2007 o Gabriel nasceu, tá jovenzinho ainda, hein? 56, 78, a Rê do meu ano, hein, Rê? Você é de 78. Então, imagina que quando a gente nasceu, nós recebemos uma casa. Ó, meu marido, 69, ó, aqui, tá tendo competição de ano já aqui, tá? Quando a gente recebe essa casa, Deus nos dá essa morada, a gente vai recebendo muitas coisas, não é verdade? A gente vai recebendo o pai, a gente vai recebendo a mãe, a gente vai recebendo escolas, irmãos, amigos, espiritualidade, a gente vai recebendo escola, o que mais? A gente vai recebendo trabalho, a gente vai crescendo, né? E a nossa mente é a nossa casa. Então imagina que tudo aquilo que eu vou recebendo, eu vou como uma esponjinha, eu vou adicionando, eu vou agregando, vou sugando para ir montando essa casa. É como se fosse uma estrutura. A estrutura dessa casa é a nossa mente. E a gente vai enchendo de coisas. Que seriam essas coisas? As emoções, a nossa formação profissional, os nossos padrões de pensamentos, incluindo das formações. A gente vai incluindo leituras, a gente vai incluindo músicas, a gente vai colocando tudo que eu ouço, tudo aquilo que eu vejo, as informações, as redes sociais. E essa casa vai enchendo, vai ficando lotada, cheia de coisa aqui dentro. E que as pessoas vão colocando inconscientemente. Então, por exemplo, parte é a nossa responsabilidade, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E parte são as percepções que eu tenho do mundo. Oi, Antônio, seja bem-vindo. Então, o que eu tenho de percepções no mundo é aquilo que eu vou levando na minha mente, porque eu fui fazendo uma construção. Uma que veio
de essa inconsciência, lá desde a minha infância, desde a barriga da minha mãe, e outra são as percepções que eu vou tendo depois na minha fase adulta, certo? Então, na fase adulta, nós temos a nossa cosmovisão. O que seria essa cosmovisão? É uma maneira subjetiva que a gente entende o mundo, que a gente vê o mundo. Vou dar um exemplo aqui. Imagina aí que os seus pais, quando você era criança, falava que o trabalho era muito duro, que o dinheiro era sujo, que trabalhar era coisa de escravo. E você vem com essa mentalidade padronizada lá na sua infância, escutando isso. E aí, quando entra o seu tempo de trabalhar... Oi, Ricardo! Saudade de você! Obrigada por estar aqui! Quando é a nossa época da fase, né, de jovem, que a gente começa a trabalhar, a gente começa a ver o trabalho exatamente como pintaram para nós. Um trabalho é duro, o trabalho é ruim, o trabalho não é digno. E a gente vem trazendo tantas coisas. Oi, Claudinha! Bem-vinda! Então, nessa fase adulta, nós temos essa cosmovisão, que é uma maneira subjetiva de como eu vejo e entendo o mundo. E a gente vê o mundo de acordo com a nossa mentalidade. Presta atenção, marca isso aí que são chaves que eu tô falando. Então, nós vemos o mundo de acordo com a nossa mentalidade. E aí, como é que tá essa mentalidade? Aqui é a nossa casa, lembra que eu falei no começo? Clau, boa noite. Gente, eu quero muita interação comigo hoje, hein? Que essa aula live tá muito especial. Eu fiz muito estudo para trazer ela para vocês. Então, a nossa mentalidade, ela foi formada. Aí você vai falar assim, puxa, Lê, mas eu não pedi para me formar assim. De verdade, nós não pedimos para sermos formadas desse jeito. Nós fomos, lembra que eu falei da casa? É uma construção. E essa construção não significa que ela não possa ser reformada, que ela não possa ser repintada. Lembra que eu falei de uma casa? A gente reforma a casa, a gente restaura uma casa. A nossa mente também é a nossa casa, né? Então, por tudo e por todos que entraram na nossa casa, tudo que você viu, sentiu, está guardado. Está guardado aonde? No meu inconsciente. E quando eu tenho algo guardado lá no meu inconsciente, automaticamente eu vou responder exatamente como aquilo que eu aprendi. Oi, Claudinha! Outra Claudinha entrando. Obrigada pela tua presença. Então, por que você tem tudo isso aí dentro dessa nossa mente, que eu tô chamando ela de casa, né? Por quê? Porque antes nós não tínhamos discernimento, nós não tínhamos sabedoria, nós não tínhamos consciência, que é a compreensão. Claudinha, aula live hoje, hein? Um esquenta aqui para o nosso evento do dia 30. Então, como o que você come, bebe, fala, nós trazemos o quê? Padrões. E a gente veio seguindo padrões que nós tivemos na nossa cultura, na nossa educação, no nosso ambiente familiar. Só que antes, lembra que eu falei, desde a formação da minha mãe, lá da barriga da minha mãe, desde o ambiente onde eu trabalhava ou escutava coisas, principalmente na fase muito ali até 7, 8 anos, que é o momento de formação, nós estamos colocando coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, de forma inconsciente. E aí nós vamos formando padrões. E padrões geram comportamentos que vão gerar hábitos. Então, se eu tenho o hábito, por exemplo, de falar que trabalho é ruim, muitas vezes eu aprendi lá na minha infância, porque eu vi de alguma maneira isso, que hoje é uma representação para mim, tá? Isso um exemplo muito pequenininho aqui. Então, hoje nós temos uma capacidade de renovar, de pensar de forma diferente, de agir de forma inovadora. O que é isso tudo aqui? É a nossa reforma da nossa casa. Olha que interessante. Lembra que no começo eu falei que quando a gente está sempre preocupado em renovar uma casa, em limpar a casa, isso é a morada externa, é onde nós moramos de forma externa, física. E a morada interna é a nossa mente e o nosso corpo. Então,
Se eu posso pensar de forma diferente, posso renovar a minha mente e agir de forma diferente, essa ação é totalmente de responsabilidade nossa. Por que nossa? Porque nós estamos numa fase adulta. Letícia, bem-vinda! Então, olha que interessante. Deus nos deu um livre-arbítrio, não é verdade? O que é livre-arbítrio? É uma possibilidade de decisão. Escolher em função de vontade própria. Pega essa chave aqui que agora vai começar o negócio a pegar, né? Olha que interessante, tem um versículo na Bíblia que eu sempre gostei muito e eu não entendia direito e depois eu comecei a aprofundar. Que diz em 1 Coríntios 6,12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí eu vou ler numa outra versão, fala assim: todas as coisas são lícitas, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são possíveis, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Prestem atenção que Paulo aqui está falando que tudo vai vir sobre mim, vai vir para mim, mas nem tudo eu preciso participar, nem tudo eu preciso concordar. Porque agora, gente, fase adulta, mulherada, homens que estão aqui. Vamos encarar a nossa fase adulta. Por isso que é tão dolorido crescer. Por isso que é tão dolorido a gente se transformar. Por isso que é dolorido a gente evoluir. E o nosso cérebro, ele está em busca de evolução. Lá na mentoria que eu vou dar, na imersão do dia 30 de abril, nós vamos falar sobre profundidade com inteligência emocional. Vocês vão entender muito bem. As minhas alunas que já estão inscritas aqui, já sabem, já estão aí empolgadas esperando isso. Eu vou aprofundar melhor sobre isso. Por que o nosso cérebro precisa de resultado, né? E aí, pega uma chave aqui, vamos olhar um pouco agora os animais. Então, a gente olhou um pouco as casas, né? Que eu falei sobre casas no começo. Vamos olhar o aspecto dos animais. O que nos diferencia dos animais? A consciência. Sabia? Que a única coisa que vai nos diferenciar na questão de mentalidade, tá, gente? É a nossa consciência. É a nossa questão de compreensão. O animal, presta atenção que agora eu vou aprofundar nessa parte aqui. O animal, imagina aí um leão. Quando ele tem vontade de comer, ele vai lá, mata a presa dele e come. E faz o negócio acontecer. Não é verdade? Diz aí pra mim se vocês estão comigo. Estão me entendendo agora? Tá comigo aqui, gente? Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Agora, vamos lá falar da gente, né? Então, o animal, ele não tem consciência, ele não tem a razão, ele não tem essa compreensão que o ser humano tem. Eu também tenho vontades. Você também tem vontades, não é verdade? Todo mundo aqui tem vontade. O que não falta na gente é vontade. Só que eu e você, nós temos uma capacidade de dominar essas vontades. A minha vontade, então assim, eu tenho condições de controlar e fazer gestão disso. E aí que tá, olha que lindo, né? A palavra de Deus já nos ensina sobre inteligência emocional e a gente não dava atenção. E hoje a gente fala tanto sobre ela, né? Por quê? Não tem essa, galera. Não tem essa, gente, que... eu não aguento quando eu vejo, por exemplo, aquele vestido que brilha. Aquela jaqueta de couro maravilhosa. Eu não aguento quando eu vejo aquele pedaço de bolo, aquele brigadeiro me chamando. Sabe? Quem aqui nunca falou isso? Eu não aguento. Quando eu vejo isso, eu vou lá e compro. Quando eu vejo essa roupa aqui, meu Deus, não põe isso na minha frente que eu vou comprar. Não bota aquele batom vermelho que eu amo de paixão, que eu compro tudo que é batom vermelho, de todos os pigmentos. Quem aqui nunca fez isso? Me conta. Me conta que você nunca falou assim. Mas vamos de realidade? Gente, vai escrevendo aí. Eu falei pra vocês participarem comigo, porque eu tô aqui numa aula, né? Já tem até um macaquinho aqui com a mãozinha na cara, né, Van? Vamos de realidade? Vamos de verdade? Vamos de fase adulta?
Vamos trazer agora aqui, ó, traz para dentro, traz para a realidade. Oi, Tati, bem-vinda! A realidade é que lá no fundo, gente, você permite esse não aguenta. Você decide. Quando você fala assim, ó, aquele Jordan, né, ó, Gabriel? Ai, meu Deus! Quando você fala assim, ai, não aguento, na verdade, gente, vocês estão falando assim, ó, eu decidi isso. Só que no fundo vocês não querem se responsabilizar por isso, né? A Valdirene também tá aqui. Boa noite, Val. Então, o que lá no fundo eu e você falamos quando a gente faz assim, ai, não aguento. Ai, vi aquela blusa lá tão linda, fui lá e comprei. Sim, temos que dominar nossos desejos. Muito bem, vamos aprofundar nisso aqui, Antônio. Bora comigo. Boa noite, Val. Na verdade, gente, nós estamos dizendo assim, ó. O nosso cérebro está dizendo isso, só que você não traz a razão, não traz a consciência. A gente está falando assim, ah, eu quero comprar, eu quero comer. Por que você está dizendo isso? A Maria de Lourdes, minha tia, está aqui também, que linda. Você é um ser humano pensante, racional. É que você tem que dominar esses pensamentos. E quando vem esses pensamentos e você não domina, você entra no modo aonde lá na frente você vai falar, meu Deus, que eu tô colhendo esses frutos, por exemplo, vamos dizer que você foi lá e falou, ai, não aguento. Comprei aquela jaqueta de couro de R$500, R$600. E lá, quando você passa o cartão de crédito, você fala, meu Deus do céu, eu tô pagando essa jaqueta de couro até agora, olha isso. O que significa isso? Você não teve domínio próprio. E olha que lindeza, a palavra de Deus também fala sobre domínio próprio. O que é domínio próprio? Por exemplo, quando uma pessoa consegue dominar os impulsos, consegue controlar os seus atos, consegue controlar as suas emoções, que estão baseados em quê? Emoção, ela vai te gerar um resultado que às vezes não foi tão positivo assim, né? O que a Rê escreveu aqui? Muitas vezes tem um motivo emocional. Exatamente, Rê. E olha só que diz em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, então domínio próprio, eu chamaria esse domínio próprio de inteligência emocional hoje, né? A gente pode traduzir isso. E você às vezes não quer ter esse controle. E tudo bem. Se você não quer ter esse controle, tudo bem. Só não vem com desculpa, só não vem falar que você não consegue, gente. Nós conseguimos. Por quê? Porque a gente se diferencia dos animais, porque nós somos racionais. Nós somos seres pensantes. Nós não estamos num ambiente, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa acamada, onde ela não consegue tomar decisões porque está afetada emocionalmente, né? Às vezes psicologicamente. Mas enquanto a gente está em sã consciência, a gente não pode mais ficar pautada naquela coisa, ai, não aguento, ai, não consigo. Vocês conseguem. Talvez você está dizendo assim, eu não consigo não comprar, né? Às vezes eu falo, ai, Ale, eu não consigo não comprar um brigadeiro toda hora do almoço minha, eu como um brigadeiro, né? Na realidade, o que você está falando? Eu não quero deixar de comprar o brigadeiro. Aí você fala assim, ah, eu não consigo tirar meus planos do papel. Será? Ou você talvez está dizendo assim, eu não quero tirar os meus sonhos do papel. O que a Avon escreveu aqui? Porque às vezes é mais fácil culpar o instinto, as situações, pessoas, do que tomar a responsabilidade. Perfeito, Van, tá resumindo muito bem a live de hoje. Perfeito. Adoro quando eu tenho as minhas alunas, minhas queridas aqui, ajudando eu na tradução das lives. Perfeito. E olha, perceba uma coisa, gente. Há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Em Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a mudança de pensamento, ele é muito importante. Por que ele é importante? Quando você diz assim, eu não quero,
Tá tudo bem você não querer, porque essa foi uma decisão tomada sua. Pois a partir de agora, você assume a sua responsabilidade. Reconectou aí. Então, você assume a sua responsabilidade. Voltou, gente? Voltei? Tô aqui de volta? Me conta aí. Porque deu uma pausa aqui no vídeo, mas acho que agora eu voltei. Fala pra mim se eu voltei aí, se tá tudo bem. Vocês estão me escutando? Tô aqui? Me diz aí rapidinho, sim. Se eu voltei. Tô aqui com vocês, me escrevam aí pra eu saber. Tô aqui, gente, me conta, fala assim. Ai, beleza, bora lá. Então, por que que é importante? Vamos voltar. Quando você diz que eu não quero, está tudo bem, certo? Mas, quando a gente fala esse eu não quero ou eu quero, a gente assume uma responsabilidade, né? E quando você assume responsabilidade, você assume de fato o protagonismo da sua vida. Então, dos seus resultados também, né? Quando a gente assume as nossas responsabilidades, a gente assume os nossos resultados. E é isso que eu falo de vida adulta. Sou eu que escolho, né? A Léa também entrou aqui, bem-vinda. Então, quando eu coloco um alvo, pensa aí você no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua vida mesmo. Quando você coloca uma coisa que exige alta capacidade sua, pode ser que seja difícil de você realizar. Mas aí você precisa entender que você tem uma responsabilidade de tirar algumas coisas do papel. Por exemplo, quando você olha e fala assim, nossa, para eu ser um profissional da área, por exemplo, de comércio exterior, você tem claro que precisa de um inglês, que você precisa de um espanhol, você vai precisar de um idioma, só que aí você fica de braço cruzado e você fala, eu não quero estudar. Tudo bem você não querer estudar, tudo bem você não querer avançar. Só que você também tem que estar alinhado com os resultados que você vai ter. Então, essa mentalidade de tomar decisão, mas não baseada nas emoções e sim através da sua razão. Eu vou dar um exemplo assim, quando a gente diz assim, eu não quero dedicar tanto tempo da minha vida estudando, né? Quantas vezes a gente falou isso? Eu não quero ter melhores resultados. Isso, quando eu falo eu não quero, eu estou tomando uma decisão. Se é uma decisão, eu estou tendo uma responsabilidade em cima de uma decisão. E aí me traz clareza dessa mentalidade. Eu não quero ser disciplinada. Tudo bem. Eu não quero ser disciplinada para comer comida saudável. Tudo bem. Seus resultados também virão, né? São frutos. Eu não quero ser produtiva. Eu prefiro ficar na procrastinação e tá tudo bem. Não, então decisões vão levar você a resultados. E essa mentalidade é que precisa ter clara. Porque não é igual os animais, que eu vou lá e como e tá tudo bem. Matei sei lá quem e tô com faminto aqui, ó. Já enchi a pança e tô de boa. Entende? Então, se você não quer controlar seus impulsos, também saiba que essa mentalidade vai te levar a um resultado. Só que aí, você fala assim, Alê, mas eu quero. Eu quero ser mais disciplinada, eu quero fazer gestão das minhas emoções, eu quero controlar a minha impulsividade, eu quero ter melhores resultados na minha carreira, eu quero entender sobre a minha transição de carreira, eu quero, beleza. Só que eu vou te provar que você não quer. Sabe por quê? Quem realmente tem o desejo genuíno e forte para tomar essa decisão de querer algo, precisa renovar a sua mente, precisa renovar a sua mente, a sua casa, precisa de reforma. Lembra que eu falei lá atrás que a gente vem trazendo alguns históricos que a gente tem inconscientemente, então a gente, na fase adulta, a gente precisa olhar um pouquinho lá para trás para a gente tomar as melhores decisões a partir de agora. Então, por quê? Por que a gente precisa controlar a nossa mente? Por que a gente precisa renovar a nossa mente? Porque esse é um desenho natural do ser humano, né? Ninguém nasce disciplinado, a gente se torna disciplinadas.
você se torna exatamente aquilo que você habitua a se fazer. Já percebeu que você olha pessoas que falam, caraca, ela vai todo dia pra academia. Nossa, ela 3 dias na semana ela nada. Toda vez ela come alimento saudável. Mas provavelmente, talvez lá na infância dela não era assim. Ela não era uma pessoa disciplinada. Mas ela tomou uma decisão de ser uma pessoa disciplinada, entende? Então ela teve uma mudança de mentalidade. Por quê? Ela tem motivos que levam ela a tomar essa decisão. Que foi a live que eu falei, acho que na segunda-feira, sobre aquele sanduíche, lembra? Então, se você não assistiu, depois você vai lá e assiste. Então, a repetição que faz o padrão. Anota essa frase. A repetição que faz o padrão. Então, as pessoas não fazem de forma consciente, né? Elas vão fazendo. E quando a gente toma uma consciência, a gente não faz por fazer, certo? Até que se torne um padrão na mente delas, a gente não consegue mudar. Às vezes a gente acha que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo, a vida é difícil, segue o barco, mas a responsabilidade de colocar as coisas na nossa mente, lembra lá quando eu falei um pouquinho do passado, né? De como as pessoas foram entrando na nossa casa. O pai, a mãe, a escola, o trabalho, a sociedade, a cultura, foi tudo entrando aqui na nossa casa, foi tudo entrando aqui. Foi na construção da nossa casa. A responsabilidade de colocar as coisas na nossa mente, na nossa casa, não foi nossa, não é? Lá na infância não foi nossa. Porque nós não tínhamos discernimento, a gente não tinha sabedoria para saber o que podia entrar ou o que não podia entrar nessa casa, nessa construção. Então, a gente cria hábitos e esses hábitos criam um padrão. E o cérebro trabalha o tempo todo para economizar energia, minha galera. Ele não fica pensando em opções o tempo todo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Ele vai buscar o que é conhecido, o que é padronizado. Eu vou falar sobre isso lá na nossa imersão. E ele vai buscar isso que é mais fácil, porque ele vai gastar menos energia cerebral. Entende? Vocês estão aqui comigo, gente? Diz aí um sim, tá entendendo? Posso seguir? Me conta aí enquanto eu bebo uma água. Escrevam aí pra mim que vocês estão muito quietinhos. Eu sei que vocês devem estar anotando, prestando atenção, mas eu gosto quando vocês conversam um pouco aqui comigo, tá? Então, quando você fala assim, Ale, eu não consigo. Ale, esse sonho que eu tenho, mas tenho planos, mas tá difícil, eu não tô conseguindo botar em prática. Oi, Adelino, oi, Ruth. Ruth já tá respondendo. Obrigada, gente, é isso aí. Quando você fala isso pra mim, principalmente quando eu escuto nas minhas mentorias, nos meus processos de coach, Ale, eu não consigo. Quando a gente fala essa frase, gente, nós estamos entrando num modo on de vitimização. E aí vai falar, Ale, mas eu não sou vítima. Sim, nós entramos, não tô falando só você, eu também. A gente entra no modo de vitimização. E as vítimas, sinto em informar, vítimas não assumem controle, não conseguem renovar a mente, né? Estou até o fim, estou entendendo tudo. Aí, Gabriel, isso aí, Gabi, fica aqui comigo. Então, gente, na vida a gente tem 2 opções. Ou ser protagonista da nossa história, protagonista da nossa vida, ou sermos vítima. E olha aqui uma dorzinha de ser vítima. Olha o perigo da gente se manter num papel de vítima. Você vai deixar com que as pessoas continuam colocando coisas na sua casa. Lembra da construção? Naquela época, você não tinha nenhum tipo de sabedoria para saber o que podia ou o que não podia entrar na sua construção da sua casa, da sua mente. Hoje não. Então, quando você se permanece num papel de vítima, você vai continuar deixando as pessoas continuar construindo a sua mente e não mais você. Agora, quando a gente protagoniza, nós começamos a fazer escolhas.
Por exemplo, eu escolho que tipo de música eu quero escutar, que tipo de literatura vai fazer sentido para mim, baseado, por exemplo, em objetivos que eu quero alcançar. Que tipo de cursos eu preciso fazer? Você começa a perceber que você que começa a tomar as decisões. Eu inspiro vocês a assistirem a live de segunda-feira e a live da semana passada. Tem muitas coisas ali que vão te ajudar também. E aí vamos falar um pouco de ciência, né? O que a ciência diz a respeito disso? Então, você precisa repetir mais ou menos aí, de 6 a 10 semanas, algo para se tornar um hábito. E se tornar um hábito é o que faz o nosso cérebro experimentar um novo padrão. E aí a gente está falando de quebrar padrões que a gente deixou construído na nossa casa. Então vamos dizer que construir um pilar todo rebuscado. Um pilar que hoje você fala e fala, não tá legal esse pilar aqui. E a gente quer construir um novo tipo de pilar, né? E essa é a reforma da nossa casa, é a reforma da nossa mente. A maneira de como eu penso, a maneira de como eu atuo está baseada em se eu quero um novo padrão, eu vou precisar ter novos pensamentos e novas ações. Vocês já repararam? Pensa aí comigo, hein? Traz aí junto comigo aqui. Quem aqui já se inscreveu, já vou levantar meu dedo, em academia? Naquele plano que é mensal, semestral e anual. Quem aqui já se inscreveu no plano da academia semestral e não foi? Fala pra mim, quem é que já fez isso? Chegou visita aqui, depois eu assisto até o final, vai ficar gravado. Se o Instagram me liberar, vai ficar gravadíssimo, tá? Beijo, amor. Obrigada. Quem aqui, escreva pra mim, quem aqui já se inscreveu na academia, no plano semestral e não foi até o final, não foi, falou, nossa, tô comprometida, vou até o final, vou fazer 6 meses, 3 vezes por dia, por semana eu vou estar lá, no mensal. E a cadência ganhou um bom dinheiro. A academia ganhou um bom dinheiro, é verdade. Eu também, gente. Eu fiz um semestral, falei, agora vai. Gente, mas eu não tinha entendimento sobre isso que eu tô estudando e tô compartilhando com vocês. Olha só, como a minha mentalidade também mudou, né? Sabe por que a academia faz você fazer um plano semestral? Porque ela sabe que você não vai. E ela vai ganhar mais com isso. Isso é um estudo de neurociência. O ser humano, ele não se compromete. Não se compromete. Se ele não mudar a forma de ele pensar, a mentalidade dele, você vai pagar muito para a academia. Isso é um dos pontos, gente. É a mesma coisa se eu aplicar isso para o emagrecimento ou para qualquer área da nossa vida, na nossa carreira. Olha só. Então, assim, é um estudo de neurociência que mostra que nós, seres humanos, não atingimos a nossa alta performance. Nós não vamos até o fim. Olha que coisa horrível. Por quê? Porque a gente não muda a mentalidade. Qual é o motivo que me faz estar lá? Esse é o que me move, né? Não é simples. A renovação da nossa mente não é simples. É um treinamento. Vocês imaginam que hoje eu tô com 43 anos. Então, eu tô falando de atualizar, reformar, restaurar uma mente de 43 anos atrás. Deu para entender? Então, vamos pensar aí sobre a renovação da nossa mente em forma de highlights aqui, para a gente só fixar um pouco aqui, que essa é uma metodologia que a gente trabalha para o adulto. Deixa eu ver o que a Ruth escreveu primeiro. No meu caso, não foi academia, foi um curso, paguei a matrícula, o material e desisti depois e tive que pagar a multa. Olha isso, Ruth, tá vendo? Por que eu tô falando isso? Por que é tão importante nós estudarmos renovação da mente através da inteligência emocional? Para você não ter esse tipo de falência, para você não ter que investir sem estratégia, porque você está indo pelas emoções e não pelo motivo, não pela sabedoria, não pela clareza, entende? Então, Ruth, é exatamente isso, a gente cai num golpe emocional nosso, porque a gente não está reformada aqui dentro,
né? Então, vamos lá falar em números agora. Então, a primeira coisa que a gente viu lá no comecinho da live é uma questão de decisão. Renovação da nossa mente é uma questão de decisão. Segundo, é definir o que você quer e não quer, né? Que é o papel, assumir responsabilidade. E 3, que é a clareza do que você quer colocar, pois a mente não fica vazia. A nossa mente não fica vazia, galera. Vou escrever, eu já conheci várias as escolas de inglês, fiz igual a Ruth. Exatamente, mano. Isso é área de marketing, principalmente a área de marketing, é uma das áreas, não só de marketing, tá? Mas na área de educação física, enfim, área de administração. A gente estuda muito a questão da neurociência, a neuroaplicação da vida. Então, como é que eu aplico a neuro? Olha, neuro já tá falando, tá mexendo com a nossa mente. Então, como é que eu impulsiono pessoas a comprar? Então, assim, eu sou muito mais do marketing humanizado, que é usar a nosso favor, mas de forma estratégica. Eu nunca venho aqui vender um curso ou vender uma mentoria minha de forma aleatória. O que eu mostro através das lives é a necessidade, se faz sentido para você ou não, e a tomada de decisão é sempre a sua, nunca é a minha. Eu tô aqui para oferecer e se fizer sentido você compra ou não, ou você aplica isso ou não na sua vida. Então, repara que é sempre, a decisão sempre é nossa, a responsabilidade sempre é sua. Ah, eu tô fazendo porque minha mãe mandou. Gente, perceba, avalie antes de tomar alguma decisão. Ah, eu tô fazendo porque a academia diz que 3 meses vai ter um desconto. Qual é o seu motivo de estar na academia, né? Então, isso vai pautando as nossas relações racionais, não ir atingindo pelas emoções. Fabi, querida, nossa parceira do evento também, da imersão de inteligência emocional. Beijo, Rô. Beijo, Fabi. Olha eu, Rô, gente, tô louca. Então, bora lá. Vamos lá. Resumindo, a renovação da nossa mente está na questão de decisão. 2, definir o que você quer e o que você não quer, através, quando você assume a sua autorresponsabilidade. 3, ter clareza do que você quer colocar na sua mente ou você quer tirar, né? Fazer, minimizar aquilo, porque a sua mente não fica vazia. Mente vazia, oficina do diabo. Quem nunca escutou esse jargão, né? Esse ditado popular, que é, ou seja, só vai vir pensamento ruim, gente, na nossa cabeça. Sabe por quê? Quando você acha que a sua mente está vazia, né? Ai, quem entrou aqui? A Nazaré Educadora também, bem-vinda! Sabe o que é? Por que a nossa mente, esse ditado popular é tão forte? Mente vazia, oficina do diabo, né? Que a gente, assim, vai vir pensamentos ruins. E por que vem pensamentos ruins? Você sabe por quê? Me conta aí. Sabe por que vem pensamentos ruins? A parte ruim, a parte da percepção ruim do nosso cérebro é sempre mais rápida. Por que é mais rápida? Porque o nosso cérebro ele tem uma configuração de salvar a nossa vida, entende? Ele foi programado para nos proteger. E eu vou contar muito sobre isso lá na imersão. Vou falar muito sobre isso. Então, por isso que ele vem mais rápido, ele vem mais prático, porque o nosso cérebro já gravou alguma coisa relacionada à parte ruim. Então, isso vem mais rápido no nosso cérebro, né? E a ciência diz que para a gente ter mais emoções positivas, olha isso aqui que eu aprendi na psicologia positiva. A ciência diz que para a gente ter mais emoções positivas, para sentir felicidade, para sentir essa sensação de satisfação, a gente precisa ter 3 emoções positivas frente a uma negativa. Olha que força que tem. Um pensamento negativo exige de nós desenvolver 3 pensamentos positivos para anular esse aqui. Olha isso. Oi, Dolly, querida. Entrou quase no fim, Dolly. Bem-vinda. Então, uma quarta estratégia para a gente renovar a nossa mente
é buscar trazer essas emoções positivas, para a gente minimizar essa emoção negativa. Então, a psicologia positiva estuda muito isso, e eu quis trazer para você porque também faz parte da renovação da nossa mente, né? Então, você precisa ativar isso nesse processo nosso da renovação da nossa casa, né? O mundo não é só o que a gente vê, não é. O nosso mundo é real, é espiritual também. Por isso que eu falei que a nossa mente, nós precisamos estar atenta àquilo que nós pensamos e como nós agimos, né? Então, quando você coloca algo como prioridade, sabia que você dá conta? E a gente vai dar conta daquilo que eu entendo como prioridade. E que mentalidade você está tendo em relação, por exemplo, à sua posição como esposa, a sua posição como profissional, entende? Você fala, eu quero dar conta disso. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, eu pago em 12 vezes, mas eu vou fazer um negócio acontecer? Ai, eu vou estudar a madrugada inteira, mas eu vou passar nessa prova. Nós tomamos decisões. E a gente toma decisão baseada naquilo que me motiva, naquilo que eu tenho visão, né? E eu gosto muito de uma parte do versículo de Romanos 12, 2, que fala assim, não se amolde, não se amolde, Paulo fala isso, não se amolde ao padrão deste mundo, não se amolde ao padrão da construção da sua casa, que lá atrás foi construída, sentimentos que foram construídos, sentimentos que foram roubados, sonhos que foram roubados, sonhos que foram destruídos, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, nós somos capazes, lembra que eu falei sobre a capacidade que nós temos de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12, 2. Eu já falei para vocês que eu estudo a ciência e aplico ela pela fé, né? Então, Deus tem planos para sua vida, você precisa tomar decisões. Peça orientação para Deus, né? Às vezes fica difícil, você fala assim, Alê, mas eu não tenho você como mentora. Mas aproveita meus conteúdos que ficam gravados aqui e me procurem. Precisar de ajuda, eu já ajudei aqui várias alunas minhas que estão aqui, mas a primeira orientação minha é sempre com Deus. A minha orientação vem do Senhor. Inclusive, eu venho aqui em lives, eu venho aqui trazer mentorias, eu venho aqui apresentar cursos. Tudo isso, gente, primeiro foi aprovado no céu, depois que eu sinto paz no meu coração, é que eu trago para vocês. Por isso que eu não tô aqui, eu não fico fazendo 300 mil lives no ano, mas tudo aquilo que eu faço, eu peço orientação para Deus primeiro, porque eu tenho certeza que Ele vai tocar no coração de vidas que precisam de uma transformação, como aconteceu com a minha, né? Então, eu sempre falo isso, não levo ninguém a um lugar onde eu nunca fui. Então, se eu já fui em algum lugar, eu levo você a esse lugar. Se eu vi que é bom, eu vou falar que é bom. Se eu fui que é ruim, eu vou falar para você que não foi bom. E aí você vai tomar suas decisões. E para finalizar, gente, eu quero agradecer de coração a todas vocês que ficaram aqui comigo desde o começo, que participaram comigo, que entenderam, né, o motivo dessa live. E para vocês que entraram depois, eu faço um convite, se assim, né, o Instagram me permitir gravar, vai ficar gravado e você pode participar dessa live aula, que para mim eu considero uma live aula. E vou deixar aqui para vocês o meu último versículo, a minha metodologia para imersão de inteligência emocional, que vai ter no dia 30 de abril, vai ser em Alphaville, vai ser presencial, vai ser meu primeiro evento presencial de 2022. Está baseado nesses dois versículos que eu já li para vocês, em Romanos 12, 2 e também no Tiago 1, 5, 8. A Cris, minha linda, minha mentoreada também está aqui, minha amiga. Tô acabando, Cris, vou deixar gravada. Fica, depois você assiste, vai ser muito importante para você também, Cris. Vamos lá, vou finalizar então lendo esse versículo que para mim tocou muito a minha vida, tocou muito a minha alma e tem me ajudado a renovar a minha mente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, quando você chega para mim e fala, Lê, eu não tenho sabedoria, não sou inteligente, eu vou falar para você, olha aqui, você tem capacidade e você tem liberdade de pedir sabedoria para Deus. Olha, o versículo 6 fala, peça, porém, com fé. Hoje eu coloquei um versículo de fé. Fé é acreditar nas coisas que você ainda nem viu, mas que Deus vai tornar realidade. Olha só. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Não deixa a dúvida tomar conta do teu coração. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vai sem noção para onde está indo. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Então, hoje essa live eu te ensinei a não ter dúvida, a não ter mente dividida, a entender como nós somos capazes e nós temos a oportunidade desse livre-arbítrio que Deus nos deu de tomar decisões e decisões baseadas o quê? Nas nossas emoções? Não. Baseada naquilo em que eu entendo, na sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus, ela vai sempre ser melhor e muito mais profunda do que a nossa. Mas não fique duvidosa. Não deixe as suas emoções falarem mais alto. Não fique naquela frase, eu não aguento, eu não posso, eu não... Na verdade, é uma decisão que você está tomando. Lembra que eu falei a frase? Eu não quero ter isso. Muda suas palavras têm poder. Tem poder, como diz lá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, mudar as nossas palavras também mudarão a nossa mentalidade e nos ajudarão a mudar o nosso comportamento. E baseado nesses comportamentos, nós vamos gerar novos hábitos e que você gere novos hábitos bons, né? Então, meninas e meninos que estiveram aqui comigo, eu quero agradecer de coração essa mensagem que eu preparei com muito carinho, com muito pedido, sabedoria de Deus para trazer essa live para vocês. E olha, eu vou dizer, hoje não foi um dia fácil, foi um dia que eu achei que eu ia ter que cancelar a live, mas até aqui o Senhor me sustentou e trouxe para que eu pudesse trazer essa mensagem ao seu coração, que você possa dormir pensando aí e que traga paz ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu na imersão Despertai, que vai acontecer no dia 30, eu tenho 5 vagas ainda, eu vou fechar o grupo com 15 pessoas. Então, se você ainda tem interesse, fala comigo, me chama no direct, ou lá no link da minha bio também tem acesso direto lá para se inscrever, tá bom? Van, Ruth, Cris, Dolly, cadê o Gabriel, minha família toda, gente, muito obrigada, a Nasa que tá aqui, a Fabi, muito obrigada de coração, que se fez sentido para vocês, depois comenta lá nas minhas, a Claudinha também, todas as 2 Claudinhas que estão aqui, complementa lá, escreva para mim qual foi a chave que mudou na sua vida hoje, ou que palavra foi ao seu coração. Comenta comigo depois que eu gravar a live. Obrigada, Lê, precisava muito de cada palavra dita hoje. Ruth, obrigada, Deus abençoe sua vida. Amém, obrigada. Era para você também essa palavra, Ruth, eu tenho certeza. Gabrielzinho, gente, muito obrigada. Então, me ajude aí. O Instagram tá me boicotando um pouquinho, mas vai lá, comenta que vocês me ajudem, que possa chegar essa mensagem também a outras pessoas. Vocês podem compartilhar. Todo o meu conteúdo é liberado para que vocês possam compartilhar com quem vocês quiserem, tá bom? Faço de coração e faço assim com a minha alma em paz agora, podendo entregar isso para vocês. Gente, fica com Deus e até a nossa próxima live. Semana que vem o conteúdo do meu Instagram vai estar totalmente voltado para a inteligência emocional e eu espero vocês. Tchau, gente, durma bem, tenha um ótimo final de semana, faça um ótimo final de semana. Tchau, gente, tchau.